a verdade. A vírgula vem de nós. No original não tem vírgula. Então, para nós conhecermos a verdade, nós precisamos permanecer na palavra. Amém. E permanecer na palavra é entender o que Deus está dizendo para aquela hora. Se você não permanece, você não conhece a verdade. Aí Jesus disse: se você não conhece a verdade, o pouco que você tem lhe é tirado. Tem pessoas que têm muito tempo de evangelho, mas que não têm depósito espiritual nenhum. Pessoas que chegam pouco tempo e que já vão crescendo, porque o Senhor disse: quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Você deve entender em que estação você está vivendo. Houve uma época, talvez lá nos remotos tempos da nossa iniciada cristã, em que as mensagens eram quase que por parábolas, era difícil você entender, mas eu nunca vi uma geração que Deus falasse tão claro, que as instruções fossem tão específicas, em que houvesse com tanta facilidade acesso aos ensinos da palavra revelado. Então, se Deus está nos dando um ensino específico, é porque Ele quer que a gente cresça nessa área, porque Ele disse: a quem mais é dado, mais é cobrado. Se Ele está falando mais com a gente, Ele vai cobrar mais de nós. Amém ou amém, irmão? Se Deus está falando claramente de nós, conosco, nos ensinando, Ele vai nos cobrar isso. E eu nessa noite eu quero trazer alguns princípios. Eu quero te ajudar nessa construção desse homem maduro, dessa mulher madura que o Senhor está te construindo. Eu quero colocar alguns tijolinhos essa noite, ensinando para você que chegou a hora de você mergulhar mais fundo naquilo que Deus tem para ti. Chegou a hora de nós despertarmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Não há mais tempo de nós brincarmos de vir à igreja, não há mais tempo de nós brincarmos de estarmos aqui. Eu quero te mostrar, eu quero trazer alguns depósitos que vão esclarecer para ti que talvez a sua vida não esteja andando porque você continua parado em um nível. E existe um nível maior. Eu tenho dito isso diversas vezes. Fala para o seu vizinho: o Senhor quer te levar a um outro nível. Fala para ele. Eu gosto disso. Você gosta de desafio, sim ou não, amado? Amém ou não amém? Amém. Não é bom quando você fala assim: Deus quer te levar a um outro nível. Olha que coisa maravilhosa. Next level. Um novo nível. Coisas melhores. Crescer mais um pouco. Deixar de ser aquela mesma pessoa. Eu até falo o seguinte: eu estou cansado de viver os mesmos problemas. Eu quero um problema novo. Eu conheço gente que se aconselha comigo há anos. Quando a pessoa vem, eu já sei a resposta a tudo que eu vou falar para ela. Se eu pudesse, eu gravava, e enquanto ela conversava comigo, eu ficava lendo outra coisa e só apertava resposta 1. Resposta 2. Porque entra ano e sai ano, eu sei o problema daquela pessoa. Não tem um problema novo. Fala para o seu irmão: você está lá para você viver problemas novos, amado. Fala para ele. Teu casamento é o mesmo problema de 10 anos atrás. Fala: diga, misericórdia. Tua vida é o mesmo probleminha, diga, misericórdia. Eu quero coisa nova, mano. Eu quero bênção nova, é o próximo nível. Eu quero desafios novos, eu quero problemas novos. Amado, eu sei que nós vamos enfrentar tribulações, mas eu quero enfrentar tudo isso na presença de Deus, porque Ele nos leva ao próximo nível. Aleluia! Desafios novos. Verdade, Pai. E eu quero essa noite estabelecer para vocês. Eu quero te mostrar. Abre comigo em Ezequiel, capítulo 47. Bem, Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao verso 5. Talvez você tenha já ouvido alguma coisa sobre isso, mas eu quero trazer uma revelação dentro dessa palavra para ti. Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao 5. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. Ezequiel 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul.
O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados, né? Algumas versões. 500 metros e levou-me pela água que batia, diga, no tornozelo. No tornozelo. Verso 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava, diga, até o joelho. Até os joelhos. Mediu mais 500 metros e mais 500 metros, levou-me pela água que batia, diga, na cintura. Na cintura. E mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, diga, a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aleluias. Olha para mim, glória a Deus. No verso 1, talvez eu não consiga concluir essa mensagem hoje. No verso 1, tem uma revelação que eu não consegui pegar aqui ainda, eu vou estudar durante a semana. No verso 1, a palavra diz que o homem levou-me de volta à entrada do templo. Põe, João. Está no verso 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Aleluia. A palavra diz que Ezequiel, ele estava com o anjo, e esse anjo levou ele para fora do templo para mostrar o que estava acontecendo. Então nós entendemos que Ezequiel estava despercebido daquilo que Deus estava fazendo. Ele não estava conseguindo enxergar o mover de Deus para aquela estação. O Espírito estava querendo falar com ele, o anjo queria mostrar algumas coisas para ele, mas ele não estava conseguindo enxergar, de forma que o anjo teve que dizer, cara, vem comigo, eu quero te mostrar as coisas que estão acontecendo e você não está vendo. O que nós estamos vendo nessa estação são pessoas que não têm mais visão espiritual. Elas enxergam a sua vida com os olhos carnais. Isso não é religiosidade, isso é princípio de vida, amém? Amém. Você precisa ter compreensão, porque na realidade, eu sempre digo isso, que o espiritual rege o natural. As coisas espirituais influenciam diretamente as coisas naturais. De forma que você precisa entender o que acontece no reino do Espírito, para que algumas coisas sejam liberadas aqui embaixo, no reino natural. E Ezequiel não estava compreendendo. A palavra diz que o anjo teve que levar ele para fora, para poder mostrar para ele o movimento, para que ele pudesse entender qual era a função dele, o que Deus queria para ele. Tem pessoas que estão andando igual barata tonta. Ela não sabe para onde tem que ir, ela não sabe para onde vai seguir, ela não sabe em que casa fica. Eu já falei isso aqui, crente tem que ter raiz. Você é de lá, você tem que ser fiel ao teu pastor, à tua pastora, à tua liderança. Você tem que ter raiz. Eu estava falando hoje em uma conversa com alguns apóstolos, eu estava dizendo para ele, ontem à noite, numa liderança que nós fomos de uma denominação, eu estava falando para os bispos presidentes daquela denominação, eu estava dizendo, o grande problema hoje do Evangelho é que algumas pessoas já chegam na igreja com o cronômetro regressivo ligado. A pessoa passa para a tua igreja, missionário, diz assim, e aí, irmão, vai fincar raiz aqui? Não, vou ficar aqui o tempo que Deus quiser. Ligou o cronômetro. Aí quando passa alguma tribulação, a pessoa diz assim, meu tempo está acabando. Engraçado que o relógio ele só desperta na hora da tribulação da igreja. É verdade ou não é? É só na hora que a coisa começa a apertar que o relógio toca, pim! Aí daqui a pouco acontece outra coisa, meu tempo está acabando. Aí daqui a pouco acontece mais um problema e a pessoa diz, meu tempo acabou. Jesus vai me levar. Não tem raiz. Você precisa ter raiz. Você precisa entender o que Deus tem para você nessa estação. Amém. E Ezequiel não estava compreendendo o que Deus estava fazendo ali, o que o anjo estava mostrando para ele. E acontece que às vezes a tribulação das nossas vidas, elas acabam matando a nossa visão espiritual. E nós atentamos tanto para o problema que não conseguimos enxergar o cuidado de Deus para as nossas vidas. Você precisa entender o que Deus tem para você nessa estação. Esse é um tempo de claridade espiritual. Esse é um tempo em que Deus vai se revelar para você de uma forma que você nunca viveu. Amém? Você recebe isso na sua vida? Esse é um tempo que as revelações vão descer claras para a tua vida. Chega desse negócio de ter revelação, de ver anjo voando. Por favor, não venha conversar comigo sobre isso.
Pastor, eu sonhei que o elefante branco estava voando, a barata azul estava embaixo e o camelo cor de abóbora estava ali. O que significa isso? Eu não sei. Você comeu feijoada. Diga, é um tempo de caridade. É um tempo de caridade. Você está entendendo como é que funciona isso, amado? Se for esse trem, Deus não falar contigo, descarta. Deus não tem tempo para ficar brincando de charada. Deus não é aquele, como é que chama o Coringa do Batman? Que fica falando charada. Tem crente que gosta desse negócio. Eu não consigo entender. Ih, rapaz, Deus me deu um mistério profundo. É tão profunda a revelação que nem ele entende. Ele te revelou para te pedir ajuda. Servo, me dá uma ajuda aí, porque esse negócio está feio pro meu lado. Eu não estou conseguindo. Olha só, amado, esse é o tempo de claridade. Eu disse para vocês que antes nós acessarmos esse nível que nós estamos agora, do nível apostólico, eu disse para vocês, o Senhor, os meus filhos mais próximos sabem disso. Eu reuni todo mundo e disse, Deus me deu uma revelação. E que no momento daquela visão eu não consegui entender. Os meus filhos sabem disso, os mais próximos. Reuni todo mundo e disse, eu não consegui entender. Mas então um anjo apareceu do meu lado e me disse, você entendeu o que está acontecendo? Eu disse, não entendi. Então, isso quer dizer isso, isso, isso. Você entendeu isso que aconteceu? Eu disse, também não consegui entender. É um problema sério. Deus falar comigo tem que mandar um anjo, amado. De repente você é melhor que eu. Ele dá uma revelação, ele manda um anjo. Porque eu sou 2 neurônios. Um está com dengue e o outro está com a perna quebrada. Então, o raciocínio aí demora para entender. Eu sou lerdo nessas questões. Porque assim, se Deus não te revela com claridade, não é revelação. Você não precisa, daqui a pouco o crente tem que buscar cartomante para descobrir o que é a revelação de Deus. E aí o irmão fala assim, eu sonhei com dente. Gente, desde que eu era criança, que dente sonhar com dente era morte. É verdade ou não é? Você mais encontra os crentes falando isso, sonhei com dente, vai morrer alguém. Meu Deus, você vai sonhar só com banguela? Sonhei com cabelo o quê? Fala. Sonhar com cabelo também é morte. Você entende como é que é? Diga, é um novo tempo, diga isso. Diga, uma nova mentalidade, diga isso. Nós precisamos transicionar com a nossa vida, nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. Você precisa entender que o nosso Deus, ele é claro. E é isso que estava acontecendo. O anjo teve que levar Ezequiel para que ele visse o que estava acontecendo, porque ele estava desapercebido. Ele estava desapercebido e não estava conseguindo enxergar. Você precisa ter os seus olhos espirituais abertos para que você não perca o que Deus quer fazer com você nesse tempo. Aleluia. Diga para o seu vizinho, é tempo de você despertar. Diga isso para ele. Aleluia. Nós lemos aqui, aleluia, presta atenção em mim. Nós lemos aqui, no verso 1 mesmo, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, aqui no telão mesmo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo. Diga templo. Templo. Diga água debaixo do templo. Diga isso. Água debaixo do templo. E, pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. A palavra diz que essa água que corria por baixo do templo era um rio. Eu quero mostrar para você porque Deus, ele fala com claridade, amém? Amém. Para que você entenda as coisas como são. Quando a palavra está dizendo templo, está falando de nós. A revelação da palavra, quando diz templo, está falando sobre nós. E quando fala sobre rio, diz sobre algo interior que Jesus está fazendo dentro de nós. Amém, Jesus. Eu quero para isso mostrar para você, abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Temos que ser rápido, tá? Senão deixa só no telão. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Primeiro Coríntios 3, 16 e 17, foi, João? 1 Coríntios, senão você só anota aí e depois você vem cá. Ou compra, depois você adquire aí o CD da Aprenda a Mensagem, ouvir pela internet, você que sabe. Foi? João, quando eu falo, você tem que olhar para mim e falar que foi ou não foi, cara. Senão eu fico vendido, eu fico olhando para tu, você olhando para o computador. Vocês não sabem que são o santuário de Deus. Versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário ou o templo, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus ou o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Novamente, se alguém destruir o templo ou o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário, o templo de Deus, são vocês,
e vocês, e isso é sagrado. Aleluia. Então, quando nós lemos a palavra, Deus está falando sobre o templo, é uma revelação de que Deus está falando sobre nós. E a palavra diz que Ezequiel viu do templo algo, um rio que fluía de baixo, quer dizer, que vinha de dentro daquele templo para fora. E também lá em João capítulo 7, versículo 38, abre comigo lá. João 7, 38. João 7, 38. Isso é para ratificar o que eu estou dizendo para ti, para confirmar, para você entender aquilo que eu quero falar sobre essa revelação. João 7, 38 diz assim: quem crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Olha bem, vamos voltar lá para Ezequiel, centenas de anos antes de Jesus chegar. Essa fala de Jesus, Ezequiel teve uma visão que a água corria do interior do templo para fora. Aí eu mostrei para vocês que o templo somos nós, e Jesus diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então essa revelação de Ezequiel é para mim, para você nesse tempo. Nós precisamos entender que nós somos o templo de Deus, amém, irmão? E que de dentro de nós tem que fluir um rio de água viva. Aleluia! Verdade, Pai. Você está conseguindo captar? Aleluia! Está conseguindo entender? Amém. Mas nós precisamos entender em que nível nós estamos operando com Deus. Em que nível essa água está operando em nós. Porque a palavra diz que quando Ezequiel teve a noção do que o anjo estava falando com ele, porque se você não entende o princípio, você nunca vai entender o fim. Você precisa começar pelo começo. Aleluia, verdade. Pastor, eu queria aprender a Bíblia. Começa pelos evangelhos, começa pelo começo. Amém. Você precisa, se você não consegue entender a revelação do início, nunca vai conseguir o final. Ezequiel teve que compreender primeiro o que estava acontecendo ao redor do templo. E depois que ele aprendeu aquilo ali, o anjo disse: agora você me segue, eu quero te dar algo mais profundo. Aleluia. Se você compreender e entender o que Deus está falando com você agora, as revelações vão aumentar na sua vida. Amém, amém? Você está compreendendo isso? As revelações, elas são progressivas. Quando você compreende um passo, ele te ensina outro. Aí você dá mais um passo, ele te ensina outro passo. E você vai mais um passo, ele te ensina outro passo. E assim nós vamos construindo a estatura de um homem, de varão perfeito. Amém, irmão? Está claro para você? E a palavra diz que Ezequiel, então, o anjo vai levar ele e começou a medir, e ele disse que foi entrando naquele rio, e as águas, ele andou 500 metros, e as águas batiam no seu calcanhar. E depois ele andou mais 500 metros, e as águas batiam no seu joelho, não é isso? E depois ele andou mais 500 metros na sua cintura, é isso? No seu ombro? E depois então ele andou mais 500 metros, bateu no seu ombro, bom amado, e no final a palavra diz que ele já não podia mais ir, porque ele tinha que tomar uma decisão: ou ele mergulhava e deixava as águas levar ele, ou ele tinha que voltar, porque o rio ficou muito fundo. E isso, trazendo revelação para nós, isso quer dizer que ou nós precisamos entender em que nível as águas desse rio estão operando em nós. As águas é o Espírito Santo e a palavra de Deus. A palavra diz então que, eu quero ver com você onde é que ela batia primeiro. Vamos lá. Verso 3. Verso 3. Diz: o homem foi para o lado do leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto eu ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia onde? No tornozelo. No tornozelo, aleluia. Olha só, vamos lá. Aí, a gente entende o seguinte: glória a Deus. Eu quero revelar para você o que é a pessoa que opera. Diga, isso são níveis espirituais. Declare isso. Isso são níveis espirituais. São níveis espirituais. Nós precisamos entender em que nível nós estamos para que a gente possa ir mais além. Amém, irmão? Amém. Para que você possa ir mais fundo. A palavra diz que esses primeiros 500 metros a água batia no tornozelo. E quando a gente, trazendo isso para uma revelação para a tua vida, quando você vai, você já reparou a pessoa que vai para a praia e tem água no seu tornozelo? A pessoa que vai para a praia, ou a pessoa que vai para o rio e ela fica com aquela água no tornozelo, ela é aquela pessoa que ela está ali para brincar, ela não quer
mergulhar na água. Ela é uma pessoa que ela fica brincando de pular as ondinhas, conta 7 ondinhas. Ela é uma pessoa que ela sente a temperatura da água. Você bota o pé na água, molhou os teus pés, você sente a temperatura, é ou não é? Mas essa pessoa, ela não tem uma conexão com a água. Ela está presa onde? Na terra, diga na terra. Ela tem medo de entrar na água porque ela não sabe nadar, ela tem medo de morrer afogada, amém ou não amém? Então, já que ela tem medo de entrar lá, ela não quer conectar-se com aquela água, ela está conectada com a terra e ela não pode perder esse vínculo com as coisas aqui da terra. E existe um princípio que é realmente um princípio de nós sermos anfíbios, né? Que é aquela questão de você ser como a rã. Você está na terra, mas você sabe viver dentro d'água. Você não está preso à terra. Nós precisamos ter isso. Você está aqui na terra, mas o teu lugar é dentro d'água. Você não pode estar na terra preso naquilo que Deus tem ali, naquilo que o mundo tem para você. Nós precisamos ser como anfíbios. Você está lá, mas você pode vir para cá. Jesus, quando encontrou os discípulos, quando ele entra no barco de Pedro, ele diz: afasta o barco da terra. Jesus, para falar com aquela multidão, quando ele entra no barco de Pedro, ele disse assim: afasta o barco da terra. Sabe o que é isso? Para eu revelar coisa para vocês, vocês não podem estar lá na terra. Vocês têm que entender as coisas espirituais. Vocês precisam se desprender das coisas materiais. Vocês precisam se desprender dos ensinamentos terrenos. Vocês nunca vão compreender as coisas espirituais se você estiver preso naquilo que é terreno. Afaste o teu barco da terra. E a pessoa que está com a água no calcanhar, ela está brincando, ela não quer responsabilidade, ela fica ali no mar, ela está na beira da água, mas ela está olhando para a terra, ela não pode perder esse contato. Ela não pode ficar andando mais para lá, para o fundo, porque ela está altamente conectada. É aquela pessoa que vem para a igreja, ele é só um frequentador. Ela é só uma frequentadora, ela gosta, ela sente a temperatura, sai daqui um pouquinho mais leve, mas ela está satisfeita com isso, não quer nada além disso. Esse é o nível de pessoa que se move quando as águas estão no seu tornozelo. São pessoas que estão fincadas na terra, que a sua mentalidade é da terra, que o seu pensamento é da terra, que ela não tem o menor desejo de mergulhar nas águas, ela quer simplesmente tomar banho de copinho. Sabe o que é tomar banho de copinho? Ficar pegando um pouquinho de nada. Você está compreendendo espiritualmente, amado? Você é um amém ou não amém? É aquela pessoa que a gente prega tudo isso aqui, a pessoa pega só um copinho daquilo que a gente botou e ai, que gostoso. Sabe outra fresquinha? Boa, né? Ah, a palavrinha é legal, pastor, gente boa. Puxa vida, mais um copinho. Oh, gostei, mas não é muito não. Porque se for muito, vai querer que eu tenha mais responsabilidade. E eu estou muito preso na terra, sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo para essas coisas. Eu não posso me desprender de tudo que eu tenho. Eu tenho muita responsabilidade, a minha família toma muito meu tempo. Ah, eu quero só essa aguinha, só molhando meu pé mesmo, tá bom desse jeito. Porque se eu for além, daqui a pouco o pastor está me cobrando muito. Deixa eu aqui mesmo. Esse é o nível de pessoa. É verdade. Diga para o seu vizinho assim: é nesse nível que você está? Pergunta para ele. No versículo 4, diz assim: ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Aleluia! Olha para mim. A pessoa que está com a água no joelho é aquela pessoa que ela não quer sair da igreja. O que está com a água no tornozelo, ele vem por vir. Mas o que está na água no joelho, ele já não quer sair. Mas ele também está satisfeito ali, porque se mergulhar mais um pouco, ele já sente que está se envolvendo demais. Já sente que está se envolvendo demais e que está vendo muita coisa na igreja. Então, porque ele está com a água no joelho, ele olha para a igreja e olha para o mundo. Se não der certo aqui, eu volto para lá. Quem está com água no joelho, se você vê muito defeito na igreja, você está com água no joelho. Isso aqui é um hospital, amém ou não amém? Aleluia! Você está compreendendo isso? Amém. Deixa eu te dar uma revelação. Vocês pensam que o pastor é bobo. Mas de bobo eu só tenho a cara.
O Espírito Santo fala comigo. Aleluia, gente. Vocês acham que vocês sabem mais coisa que eu, né? Quando vocês iam com não sei o que, eu já voltava com não sei o que lá. Como é que fala isso? Quando você ia com angu, eu voltava com fubá. Não. Quando você ia com fubá, eu voltava com angu. É isso aí. Viu como é que eu sei? Quando você ia com fubá, eu já voltava com angu. Amado, o Espírito Santo nos revela. É verdade. Mas sabe, eu não estou com água no joelho, eu não estou aqui para ver defeito de ninguém. É verdade. Eu mergulhei no rio, vou mostrar isso para você, que o meu compromisso é sarar as pessoas. Isso aqui é Aleluia. um hospital. Eu não quero ninguém são aqui. Quem está muito bom, vai embora. Eu quero pessoas doentes, eu quero aqueles que precisam ser tratados, eu quero aqueles que ninguém quer, aqueles que estão no pecado, mas aqueles que querem Jesus. É verdade. Então não pensa você que o pastor não sabe, porque o pastor e as pastoras sabem, o Espírito Santo fala. Só que a gente faz de boa para sobreviver. É necessário. E o meu negócio, não estou aqui para acusar ninguém. O meu negócio é tratar das pessoas. E quando a gente ora por você, Deus fala, mano. E quando a gente ora por você, Deus não fala mostrando o elefante branco, Ele fala realmente o que é. E muitas vezes que você senta para conversar com a gente, eu já sei. Não é porque eu sou adivinho, mas é porque aquele que mora em mim, mora em você. Você lembra quando Maria foi encontrar Isabel, pela sua prima? Maria estava grávida de Jesus, Isabel estava grávida de João. A palavra diz que quando Maria chegou grávida de Jesus, o menino saltou no ventre de Isabel. O que é isso? Quando o Cristo que eu carrego, que é o mesmo que você carrega, quando eu chego perto de você, automaticamente Ele já dá uma sacudida em você e mostra aquilo. É verdade. Aí você vem contar como é que está a tua vida. Eu estou bem, São Pastor, o Espírito Santo também assim, está nada, está mergulhado no pecado. Aleluia, é verdade. Aí eu gosto dessa, meu irmão. Você não quer ajuda. Aleluia, Jesus. Eu não posso tirar você da água do joelho, você quem tem que ir mais a fundo ou voltar. É verdade. É verdade. Mas se você é a pessoa que fica olhando o defeitinho da igreja, que fica procurando o defeitinho do pastor, você está com água no joelho. Aqui não tem nenhuma pessoa que é melhor do que ninguém. Todo mundo que está aqui está num processo de aprendizado, está num processo de crescimento. O único que é perfeito na igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único poderoso, Ele é o perfeito, a Ele nós adoramos, Ele é digno da nossa adoração. Amém, irmão? Então seja aqui, seja outra igreja, onde você for, você sempre vai ver defeito. É verdade. É verdade. Porque onde tem ser humano tem defeito. É verdade. Se você não quer ver defeito, não se olha no espelho de manhã. Porque é bonitinho, você também está cheio de defeito. Você está vendo tudo todo mundo, mas você não se olha no espelho. Cara de madeira. Sabe por que eu respeito vocês? Porque quando eu olho para mim, amado, eu sou o único que não sou digno de estar aqui. Eu fui alcançado pela graça. A minha carne natural não presta. Eu venho de uma geração cheia de maldição hereditária. Você está achando que eu sou melhor que você? Se Deus pode me trazer até aqui, Ele pode levar você muito além, irmão. Você é muito melhor do que eu. Mas o meu negócio, a grande diferença é que eu não quero ficar com água no joelho. Amém. Eu quero ir além. Diga para o seu vizinho, você precisa ir além, fala para ele. Aleluia. Deus está falando contigo, amém ou amém? Amém. Se Deus está falando contigo, dê suas palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Gaspar. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água. Rapaz, o Alex está aí, eu fico cantando, minha garganta vai embora. Que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na... Essa água batia onde agora? Aleluia. Glória a Deus. A água agora batia na cintura. Glória a Jesus. Esse tipo de crente que toma com a água já na cintura, ele é o crente que está firme. Talvez eu não peguei você com água no tornozelo nem com água no joelho, mas eu vou pegar você agora. Você achou que ia fugir de mim, né? Não, o pastor falou que eu não estou firme, eu estou firme. O pastor falou que eu fico olhando defeito dos outros, eu não estou. Então agora nós vamos conversar. Diga para o seu irmão, se não pegou você até agora, essa é a hora. Diga isso para ele. Diga para ele, essa próxima revelação é para você. Fala para ele. Aleluia, olha bem para mim. Esse irmão que está com a água na cintura, esse está firme. Ele não quer sair, ela não quer sair. Não anda no pecado. Está com a vida legal, está com a água aqui. Conhece a temperatura.
né? Ele entrou está num bom nível espiritual. Deus fala com ele, Deus revela para ela alguma coisa. Tem níveis, né? Aqui já está no nível mais ou menos. Mas ela é uma pessoa, ele é uma pessoa que são pessoas que não têm atitude. Estão se banhando nas águas, mas são pessoas que não estão na cara do gol para mergulhar e ir além, mas têm medo, porque olham para dentro de si e enxergam os seus limites interiores. E quando você olha para dentro de si e começa a confiar na sua própria capacidade, você não mergulha na água. Você está firme, você não vai sair, mas você fica assim: se eu me envolver e não der certo, como é que vai ser? Eu vou me expor, vão ficar falando de mim. Não, mas espera aí, aquele grupinho ali é muito fechado, sabe, missionário? Não dá para mim não, é melhor ficar com a água aqui mesmo. Vai inventar dor de cabeça para mim. Eu estou feliz aqui com a água aqui, eu estou indo legal, estou indo bem. Essa pessoa que está com a água aqui, ele é um crente até que anda direitinho. Aí ele olha para o outro irmão e diz o seguinte assim: não, sabe, Senhor, sabe por que eu não mergulho? É porque o Senhor escolheu o pastor para estar lá, o Senhor escolheu aquele irmão para estar lá, mas o Senhor escolheu, mas não escolheu a mim. Bem. Mentira, você que não quer mergulhar. Diga para o seu irmão, você vai ter que mergulhar essa noite. Aleluia. Esse tipo de cristão, esse tipo de pessoa já entende alguma coisa. É verdade. Ele está sendo banhado, mas essa pessoa não tem atitude, ela é vergonhosa. Por isso, entenda a revelação da palavra. Por isso, o Senhor Jesus disse: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Amém. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela sabe que Deus tem um projeto na vida dela. O Senhor já falou com ela. Deus já revelou: olha, te escolhi no ventre da tua mãe, eu te chamei pelo teu nome. O Senhor já usou vaso para dizer: eu quero te levar a um nível maior, eu vou te levar no meio dos grandes, você vai ser o pastor, vai ser o levita. Eu não sei, Deus já falou contigo, mas você não toma atitude. Os tímidos, não é verdade? Você não tem noção de como eu era quando eu comecei. Mas o pastor fala, o pastor brinca, tal, não sei o que, tudo bem, mano. Você não tem noção. Quando pediam para eu orar, a missionária Tânia pedia para eu orar pelas ofertas, rapaz, e era um culto numa varanda com meia dúzia de 10 pessoas. E quando ela pedia para orar, eu tremia mais que vara verde. Você fica assim também? Ai, tomara que o pastor me dê oportunidade. Mas se o pastor me der oportunidade, sei o que eu falo. Meu amado, não tinha microfone, não tinha ninguém, era só para fazer uma oração. Deus abençoe essa oferta aqui em nome de Jesus. Amado, eu segurava o negócio, parecia que estava tendo terremoto, ficava assim. De vergonha. E quando era a hora de dar a oportunidade, eu dizia assim: se me chamar, tu vai comigo. A gente canta uma música juntos. As minhas quadras então elas se davam bem, porque eram 5 mulheres. 4, 5? 4? A quinta por minha conta, né? Eram 4 mulheres. Aí elas iam e cantavam junto, mas quando chegava eu não tinha ninguém para cantar comigo. Era uma dupla de eu sozinho. Eu mesmo e Irene. Eu dizia: não tem como. Eu vou ter que encarar. Mas eu disse: bom, peraí, se o Senhor falou comigo que tem um chamado na minha vida, eu vou ousar acreditar nisso. Aleluia. Se o Senhor falou comigo que eu tenho que mergulhar, eu vou mergulhar nessa parada. Eu vou acreditar nesse negócio. Aleluia. Eu vou tentar alguma coisa. Amado, você precisa se superar. Se você está com a água na cintura, não tem mais tempo de você ficar olhando para as ondas baterem em cima de você. Aleluia. Amado, chegou a hora de você mergulhar mais fundo nessa água. Chegou a hora de você ter umas novas revelações. Chegou a hora de você ir além daquilo que Deus tem para você. Chegou a hora de você se banhar nas águas profundas. É verdade, Pai. A palavra diz agora, para nós terminarmos, que no verso 5 diz assim: mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aleluia. A Bíblia fala de um outro tipo de pessoa que opera numa dimensão maior. Esse é aquilo que Deus espera de você. Esse mergulhou. Aleluia. E quando você mergulha não tem mais volta, porque enquanto você está com a água na cintura, você consegue se manter em chão. Quem está com a água na cintura controla a sua própria vida. Mas quem mergulha na presença do Espírito Santo não tem mais controle. Aleluia.
Jesus disse assim: aqueles que são meus, eles são como o vento. Ninguém sabe de onde vem É verdade. e nem para onde vai. Glória. Quem mergulha perdeu o controle da sua vida para Jesus. É verdade. Ele disse assim: por amor de mim, quem achar a sua vida perderá. Mas por amor de mim também, quem perder a sua vida vai achá-la. Quando nós mergulhamos desse rio fundo, você vê que todo o controle da tua vida fugiu. Verdade. Tem hora que você fala: Senhor, eu não consigo mais controlar nada. E sabe o que ele diz para você? Não precisa mais disso. Quem está controlando agora sou eu. Sou eu que estou tomando conta da tua família. Sou eu que estou tomando conta do teu filho. Sou eu que estou tomando conta da tua casa. Sou eu que tomo conta dos teus negócios. Sou eu que tomo conta de tudo que você tem. Você está na minha mão. Você mergulhou mais profundo. Agora descansa, filha. Descansa, filho. Eu estou controlando a tua vida. Aleluia. Se Deus controla a tua vida, glorifica o nome dele. Aleluia. Eu já estou encerrando. Vem bem a calhar agora, minha esposa me lembrou de algo. Quando nós ainda estávamos com o Senhor, porque eu não controlo a minha vida, muito menos a minha família, né? E a gente sabe, todos vocês sabem que o Senhor levou o Luan. Embora a gente chore a ausência, eu não quero entrar nesse medo para te entristecer. Mas a gente crê no Senhor, que Ele controla a nossa vida. Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Amém. Você não vai ver nem o pastor nem a pastora chorando porque perdeu o seu filho. Ao contrário, eu choro pela ausência dele, mas me alegro porque um dia nós vamos estar juntos na eternidade. Eu choro por morte, crente não morre. Amém. A gente passa dessa para melhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Não existe morte. A Bíblia diz morte, onde está a morte? Acabou. Não existe morte para nós. Nós choramos a ausência do ente querido. Foram 19 anos, não foram 19 dias, né? Mas antes do Luan partir, vocês sabem que o Luan nós tínhamos 2 motos, e mais o carrinho dele, né, e o meu carrinho. E nós tínhamos comprado uma moto nova, zero, e pagávamos prestação dessa moto. E um dia no portão da minha casa, Dia 20 de outubro. dia 20 de outubro, o Luan estava saindo para pegar a moto e parou um carro, botou a arma no peito dele e roubaram a moto. E levaram a moto, a nova. E a gente paga essa moto, pagava e paga essa moto todo mês. Eu estava na igreja orando no meu período devocional, orando por você, orando pela igreja, a sós com o Senhor. E eu sei que eu tenho crido. Se Deus quisesse livrar, Ele tinha me falado, eu tinha ligado para casa e dito: filho, não sai. Como se Deus quisesse livrar meu filho naquele dia, Deus tinha falado comigo, a gente estava aqui, né, adorando aí. Mas Deus não me avisou. Então meu filho ligou, disse: pai, pelo amor de Deus, roubaram a moto. Eu disse: filho, fica tranquilo, papai está indo aí, fica tranquilo. Chegamos em casa, oramos juntos, eu, minha esposa, ele e a Agatha, e oramos dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor guardou a vida do meu filho. Amém. Porque tudo que a gente tem é Deus, Senhor. Não estou levando o que é meu, estou levando o que é Deus. Talvez você não possa orar assim porque tudo que você tem é Deus. E enquanto for Deus, Deus não toma conta. Deus só toma conta daquilo que a gente confia nele. E confiar é descansar. Fala para o seu irmão: confiar é descansar. Enquanto você cuidar da tua família mais do que Jesus, Ele nunca vai guardar a tua família. A hora que você confiar de verdade é mergulhar. Amém, amado? Amém. E amado, irmão, conclusão dos fatos. Passou um mês, passou 2 meses, a gente pagaram a moto. E minha esposa, num determinado culto, no mesmo culto, Foi na quarta-feira, no mesmo na quarta-feira à noite, daquele dia que a moto foi roubada, a gente estava na igreja e a minha esposa disse para mim em casa, para nós: Deus me deu uma visão, que a moto estava intacta, que os anjos do Senhor guardavam a moto vai voltar para nós intacta. Eu disse: é forte isso, mas eu creio quando Deus fala. Amém, amém? Amém. Amado, passaram 7 meses desde que roubaram a moto e a gente continua pagando, porque crente honra seus compromissos. Senhor, roubaram a moto, então é de Deus eu parar de pagar. Nada, você tem que honrar seus compromissos. 7 meses se passaram. Ligaram para minha casa, falaram com a minha esposa, eu estava viajando, eu estava em Manaus. Mas foi o dia da ordenação. Hã? A ordenação. Foi no dia da nossa ordenação apóstolo.
A moto foi achada lá em Miguel Pereira. E conforme a pastora tinha visto, a moto está intacta. 7 meses depois. Aleluia. Isso não é o maior milagre. O maior milagre é, nós temos ido lá e eu perguntei para a delegada lá, como é que a senhora achou isso? Como é que foi? Pegaram, caiu, bateu, blitz? Ela disse nada. Abandonaram a moto perto da delegacia com a chave na ignição. Ninguém pode reter aquilo que Deus tem para você. Ninguém pode reter aquilo que Deus entregou para nós. Aquilo que é de Deus, o diabo não toca. Não adianta, amado, não adianta. Pode glorificar o nome de Jesus, porque é Ele que honra e a glória. Ele é digno de toda a adoração e todo louvor. Aleluia! Glória a Deus! Você já viu alguém roubar a moto 7 meses depois de abandonar perto da delegacia com a chave? Eu levei a chave em reserva para pegar a moto de volta. Ela disse, guarda a chave está aí. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Quem foi que fez devolver? Deus. O ladrão é bonzinho? Não. Jesus é maravilhoso. É verdade. Sabe o que é esse ensinamento para você? Amém. Se Deus falou contigo, pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o diabo pode fazer tudo. Mas, amado, quando chegar o tempo certo, Deus vai devolver para você. O diabo não vai reter nada do que é teu. Não há nada, não tem quem pode segurar. E voltou no 7º mês. 7. Para nós que entendemos a revelação da palavra. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele fez o quê? 7 para nós é uma estação espiritual, que é a estação do descanso. Sabe o que Deus quis me ensinar para minha família naquilo ali? Vocês podem descansar em mim, porque eu faço tudo perfeito na vida de vocês. Eu quero te dizer algo, para de ficar brigando por aquilo que você quer. Você precisa confiar no Senhor, descansar, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem vai trabalhar na tua família, é Ele quem vai restituir para você tudo aquilo que você perdeu, é Ele quem faz, amém, irmã? O teu papel enquanto isso é ficar glorificando. E o pessoal dizia, pastor, mas roubaram tua moto, o senhor é dizimista, o senhor prega na igreja, como é que pode isso? Aleluia. 7 meses apontando, dizia, gente, se não for devolver, amém. É Ele que me deu a moto, é Ele que me dá saúde, para me dar semente para eu pagar a moto. Não é Ele que faz tudo por mim, é Ele que me dá saúde para levantar de dia, para nós trabalharmos, para nós pagarmos tudo que a gente tem. Amado, não é nada meu, é tudo dele. Glória a Deus. Mas agora eu quero ver os acusadores. Porque Deus diz, eu vou e preparo uma mesa na presença dos teus amigos.